Hoje eu gostaria de conversar com você sobre mielofibrose e trombocitemia essencial. Essa é uma dúvida que sempre aparece nos pacientes que fazem o diagnóstico. Antes da gente continuar esse papo, já se inscreve no canal e manda para quem você acha que pode ter benefício aí com tirar essa dúvida. Bom, a primeira coisa que eu gosto de falar é que tanto mielofibrose quanto a trombocitemia essencial fazem parte de uma doença maior que são as síndromes mieloproliferativas ou neoplasias mieloproliferativas. O que isso significa? Significa que a sua medula ficou doida e começou a produzir célula. E aí, dependendo do tipo de célula, você vai ter um nome ou outro nome. Quando produz muito glóbulo vermelho, as hemácias, você chama de polistemia vera. Quando produz muita plaqueta, a gente chama de trombocitemia essencial. Ah, doutora, e a mielofibrose? Calma, que eu já vou te explicar. E aí, quando a gente tem esse excesso de produção de células, a gente deixa o nosso sangue mais grosso e a primeira coisa que você tem que se preocupar é com o risco de trombose, ou seja, entupir os seus vasos ou artérias, porque tá com muito sangue aí circulando e ele fica mais grosso mesmo. Então, é aquela hora que você vai tirar o sangue e não sai, coagula muito rápido. Os pacientes costumam falar sobre isso. E o que a gente tem que se preocupar nessas síndromes mieloproliferativas? A primeira coisa é a idade que foi feito o diagnóstico. A gente sabe que as pacientes que fazem o diagnóstico mais jovem tendem a tolerar muito mais plaquetas mais altas do que pacientes mais velhos. O que é jovem, o que é velho nessa doença? 20 anos, 60 anos, assim. Então a gente entende que quanto mais fatores de risco o paciente tem para trombose, maior a chance dele ter trombose. Então, se você tem alguma coisa que aumenta o risco de trombose, que é manejável, sedentarismo, peso, uso de hormônios, fumar. Então, se você tem essa doença, tem que controlar esses fatores de risco que podem encurtar a sua vida por outro caminho, né? E aí, o que a gente sabe em relação a essas doenças? A primeira coisa é que existe a mutação do JAK, e é por isso que ganhou o nome de neoplasia, apesar de não ter o comportamento de um câncer, né? Quando a gente pensa em neoplasia, a gente pensa em câncer, e aí você já pensa lá num câncer de mama, um câncer de intestino, que tem que fazer quimioterapia, cai o cabelo, uma leucemia, uma doença mais agressiva. A mieloproliferação crônica, ela é uma doença indolente. E o que isso significa? Que ela vai devagarzinho e provavelmente não fica espalhando pelo corpo todo. A gente tem uma evolução tanto da trombocitemia essencial quanto da polistemia vera para duas condições, uma condição rara, que é uma leucemia aguda ou a mielofibrose. Ah, doutora, mas e qual a diferença da mielofibrose com a trombocitemia essencial? Às vezes, a mielofibrose, ela abre com uma trombocitemia essencial, mas ela já era mielofibrose lá, a gente só não identificou a fibrose. E é aquela paciente que vai ter uma evolução rápida. Ou seja, parecia uma trombocitemia essencial, mas aí o baço começou a crescer e aí é uma mielofibrose. Ou já abre com a mielofibrose. E como que a gente vai fazer esse diagnóstico? A mielofibrose, ela vai ter lá as hemácias em lágrimas, vai ter o baço grande, então esse baço ele pode ir crescendo, 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 passar o seu umbigo e aí ele fica realmente muito grande. Quando a gente pensa no diagnóstico da mielofibrose, a gente precisa de uma biópsia de medula para identificar as traves da biópsia. E o que significa fibrose? Vou dar dois exemplos, tá? O primeiro é como se você tivesse um jardim e esse jardim a gente põe uns bloquinhos de cimento. E aí a planta que tá lá dando frutos, ela dá frutos menores e com um defeitinho porque ela não tem espaço para suas raízes crescerem e formar frutos bons. Na mieloproliferação é como se a gente tivesse botado muito fertilizante e aumentasse o tempo de produção, então ele vai produzir muito, mas com defeito, porque não dá tempo de maturar, né? Aquela planta. Na mielodisplasia é quando a gente falta fermento e aí não cresce. Aí cresce com defeito porque tá faltando as vitaminas. Um exemplo bem simples, tá? E uma coisa que acontece na mielofibrose é que pode aparecer hematopoiese extramedular. O que isso significa? Significa que está formando sangue fora da sua medula, porque já que lá tá tudo cheio de trave, então o corpo perto fala, putz, preciso achar outro lugar para produzir. O primeiro lugar é o baço, por isso que ele cresce, e aí a gente não vê essa célula no sangue, porque o paciente fica com as citopenias, porque tá tudo escondido lá no baço. Fica com leucócito baixo, plaqueta baixa e anemia. E aí a gente tem que tentar resolver esse baço, tem medicação para isso, a gente pode conversar nisso. Eu já falei um pouquinho sobre remédio em outro vídeo, vou deixar linkado aqui. E aí o que a gente costuma fazer? Fora esse aumento da produção no baço, a gente pode ter formação de tecido mesmo de medula fora da medula. Então,
Quem aqui já ouviu falar de endometriose sabe que é como se o útero estivesse menstruando fora do útero, então a gente também forma esses tecidinhos fora da medula. E aí pode aparecer tipo um tumorzinho, né? Mas não é câncer porque é medula fora da medula, né? Então é um tecido normal, mas está no lugar errado. Então, quando a gente pensa em mielofibrose e trombocitema essencial, a correlação que tem é que uma pode ser consequência da outra, isso no longo prazo, a gente está falando aí da vida toda quase, ou pode ser que a trombocitema essencial ela seja a primeira manifestação de um paciente que já tem a mielofibrose. E a gente vai fazer o diagnóstico através da medula óssea. Ah, todo mundo precisa fazer a medula óssea todo ano? Então essa é uma pergunta que às vezes aparece. Normalmente a gente pede para fazer uma medula ao diagnóstico e depois, se houver alguma alteração da célula, na maioria das vezes é isso. E para que eu preciso tomar remédio? Todo mundo precisa? Não. O remédio ele vai depender dos seus sintomas, dos prognósticos que a gente definir e do seu desejo, dos seus medos. Então tem várias coisas que a gente vai conversar e vai te explicar. Nenhum remédio é isento de risco. Eu gravei um videozinho pequenininho, um shorts, explicando quais são os riscos aí da medicação. Vou também deixar ele linkado aqui no vídeo. Se você tem alguma outra dúvida sobre alguma doença específica, é só deixar aqui nos comentários. Pode ser que ela venha um vídeo e a gente se vê no próximo vídeo.